Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana. Iniciaremos a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, o nosso tema será poemas narrativos. Animados? Vamos começar? Bem, poemas narrativos. Poemas são gêneros textuais que são construídos com a intenção de nos sensibilizar. Isso, nós já falamos sobre esse assunto nas aulas anteriores. E narrativos? Narrativos, eu percebo aqueles elementos básicos, aquela contação de uma história, não é mesmo? Então, para a gente já começar dessa maneira, especificando o que é um poema e o que é uma narrativa. Vamos lá então. O poema é um tipo de texto escrito por meio de versos e organizado através de estrofes. Precisamos ter os conceitos dessas palavras bem esclarecidos. Versos eu tenho como linha. Isso, o verso é a linha. Já a estrofe é o conjunto daquelas linhas. Muito bem, esclarecido, vamos adiante. Acompanhe o exemplo, que é o Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Quanto romantismo, não é mesmo? O Soneto de Fidelidade foi escrito por Vinícius de Moraes, que é conhecido como o poeta do amor maior. Percebemos que o conteúdo é de uma temática amorosa, descreve a intensidade do amor e uma fidelidade eterna. Bem, trata-se então de um soneto que apresenta uma estrutura fixa. Temos 14 versos com rima e métrica. E também é chamado de decassílabo. Observem a preocupação com a regra clássica de composição. Vamos observar a rima. Temos então atento. Atento, podemos perceber que rima com pensamento. Temos tanto com encanto. Já na próxima, momento com contentamento. Canto e pranto. Depois, procure, não é mesmo? Com dure. Vive com tive. Ama e chama. Perceberam a rima que foi feita com muito cuidado nesse soneto de fidelidade? É importante observarmos também que os dois primeiros
nós tivemos os quartetos. Ó, quartetos. Já os dois últimos apresentaram tercetos. 3 versos. Agora, temos aqui o poema José. O poema José é um poema que retrata um poema modernista de 1942. É um poema social. Percebemos a ausência do padrão métrico. Os versos são livres. Porque é interessante percebermos aqui que esse poema foi escrito por Carlos Drummond. E Carlos Drummond, ele estava vivendo uma crise existencial. Sim, o período histórico era um período de guerra mundial. E todo esse poema é um questionamento. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, nós podemos perceber que era um momento de desespero, uma situação limite. Percebem que interfere esse contexto histórico na escrita? Sim, a escrita, ela descreve um cenário indefinido, de angústia, um clima de desencanto, uma visão totalmente pessimista, de muitas impossibilidades, não é mesmo? Ilustra esse sentimento de solidão. E foi aí que surgiu esse poema José. José representa um nome muito comum na língua portuguesa. Representa um homem, não é mesmo? Um ser humano que está vivendo essa crise existencial, que foi decorrente daquele momento histórico, daquele contexto. Então, nós podemos perceber que aqui, nesse poema de Carlos Drummond, é um poema que é livre, é um poema narrado. Lembra que nós estamos fazendo a junção de um poema narrativo. É importante a gente entender que quando se trata da tipologia narrativa, eu tenho aqueles elementos básicos. Eu tenho um personagem, eu tenho um enredo, eu tenho um tempo e um espaço. E é possível a gente perceber todas essas características aqui. Circulando as estrofes do poema. Vamos então estabelecer aqui as estrofes. Já que ele é um poema, ele apresenta estrofes. Tem versos, não é mesmo? Mas não podemos esquecer, ele é narrativo. Ele também vai apresentar os elementos. Elementos de quê? De personagem. Então, o José é o personagem. Tem todo um enredo, tem toda uma história sendo contada. Aquela que eu descrevi anteriormente. Então, vamos lá. Estrofes. Vamos identificar? Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, que foi dividida, mas eu conto com uma só, a sexta, a sétima e a oitava. Pronto, encontramos as estrofes, o conjunto de versos. Analisamos então que os poemas possuem uma estrutura. Isso, a escrita em versos e organizado em estrofes. Sim, conseguimos perceber isto. Podem possuir ou não rimas. Bem, nós exemplificamos o primeiro, né, o soneto, percebemos toda a rima. Mas não quer dizer que um poema necessariamente tem que apresentar rimas. Ele pode ter ou não. Geralmente apresenta padrões sonoros. Sim, é aquela utilização, né, daqueles recursos de palavras que se combinam. E a linguagem é figurativa. Imagens sensoriais. Quando eu falo de figurativa,
é aqueles elementos que eu estabeleço como uma comparação, mas sem utilizar a palavra como. Quando eu digo você é luz, é um exemplo de linguagem figurativa. Bem, vamos dar sequência agora, observando então o texto narrativo. Observem que aqui já juntamos texto narrativo, não é mesmo? Falamos de poema, falamos de narrativa. Então é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente é escrito em prosa. Observem, o texto é escrito em prosa e nele são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica e fábula. Então, todos esses textos utilizam fatos contados. E a estrutura da narrativa, então? A estrutura da narrativa, nós temos uma apresentação, uma introdução daquele fato que será contado. Temos o desenvolvimento, que é a parte maior da história. O clímax, que é a parte esperada, sim, é o momento mais emocionante da narrativa. E o desfecho, que também é chamado de conclusão, é a parte final da narrativa, onde os acontecimentos, os conflitos, são desenvolvidos. Então, essa foi a estrutura de um texto narrativo, que está presente em muitos gêneros textuais. Agora, os elementos da narrativa. Eu já me adiantei no início e trouxe alguns para vocês, não é mesmo? Eu tenho o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Observamos até aqui que a narrativa é uma história que geralmente é contada por meio de prosa, sendo o poema narrativo uma história, por meio de versos. Ah, observaram? É exatamente isso que eu preciso que vocês entendam. O poema narrativo é uma história contada por meio de versos. Veremos então todas as características que uma narrativa tem. Observem, o enredo é o que acontece na história. Personagens, quem participa da história. Narrador, quem narra. E o tempo é quando a história acontece. E o espaço, onde a história acontece. Agora temos um poema narrativo, A Morte do Leiteiro, Carlos Drummond de Andrade. Farei aqui uma pequena leitura, só de alguns trechos, para você entender basicamente o que trata essa história. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada com a sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono. A Morte de Leiteiro trata-se de um poema narrativo que conta a história em verso. É um poema profundo, com uma reflexão social, que descreve um homem simples que acorda cedo, que vai de madrugada levar um alimento para a cidade. Só que, infelizmente, esse homem foi vítima de um crime
por engano. Olha que interessante. De repente, um dos moradores daquele local se enganou, achou que o pobre coitado leiteiro era um ladrão e, de repente, teve uma atitude não muito adequada. Acabou matando com um tiro o leiteiro. Olha, estudantes, essa obra vale a pena ser lida. Esse poema descreve com tanta profundidade, passo a passo, o que o leiteiro, a intenção dele, essa reflexão de uma pessoa simples que sai inocente de casa para alimentar pessoas e, de repente, é vítima de um pensamento inadequado, um erro. E aí nós temos, então, trechos desse poema e eu posso garantir que vale a pena vocês realizarem a leitura. E eu vou fazer apenas o finalzinho da leitura desse poema. Vamos voltar, então. Já é o momento em que ele levou o tiro. Então, observe como que Carlos Drummond de Andrade, que é um grande escritor, observem como ele teve todo um cuidado para transmitir essa mensagem. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. É justamente a mistura do leite com o sangue do leiteiro. Conseguiram perceber como que na escrita, nos versos, nós percebemos uma mensagem de reflexão de uma sociedade que, de repente, toma por uma decisão que foi um engano. E aí, voltando para o poema narrativo, podemos perceber então que teve uma história contada, não é mesmo? E a história foi contada e apresentou os elementos, o narrador, o personagem, e temos as seguintes partes. Situação inicial, que apresenta a história, o conflito, que é o que vai desenvolvendo, né, o assunto, o acontecimento, o desfecho, que é a solução do problema. Geralmente, os versos têm o mesmo tamanho, as estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem marcadas para facilitar a leitura e a compreensão da história. O poema narrativo apresenta versos e estrofes. E agora é hora de finalizarmos. Bem, poema narrativo tem os versos e também é mais extenso, porque apresenta os elementos da narração, que são personagens, narrador, tempo e espaço. E agora é com vocês, estudantes. E para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Ah, não se esqueçam, acessem o nosso canal no YouTube, se inscrevam, não parem de estudar, aproveitem esse momento. Fiquem com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.